Então vamos resolver a última provinha. Deixa eu pegar aqui a canetinha, testar. Faz tempo que eu não uso esse programa para gravar videoaulas. Então vamos à questão 1. Aqui nós temos são quantas? 7 questões objetivas valendo 0,72. Então isso aqui, se não me engano, deu 5,04. Então 7 questões, 0,72 por questão. Vamos lá. Então, a eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Esse procedimento utiliza uma célula eletroquímica como essa aqui ilustrada. Então é o seguinte, ó, você tem uma solução de Na mais Cl menos, né? Então, aqui onde é que está o ânodo? Aqui você tem o ânodo. No ânodo você tem a oxidação do cloreto, então você tem assim, 2Cl menos aquoso, produzindo Cl2 gasoso mais 2 elétrons. Então aqui o produto principal aqui é o cloro, aqui no ânodo. Você tem uma membrana que separa o cátodo do ânodo. Desse lado aqui entra água. Então aqui, à esquerda aqui, o compartimento anódico é alimentado por solução de cloreto de sódio, e esse outro compartimento é alimentado por água. E aqui, como você tem o eletrodo onde acontece a redução, o cátodo, você vai ter a redução da água. Então você tem assim 2H2O mais 2 elétrons, dando H2 mais 2OH-. Então aqui o produto gasoso é o hidrogênio. Na verdade aqui, deixa eu pensar aqui, até preciso corrigir, revisar a prova de vocês. Então aqui está dizendo como o produto gasoso é o hidrogênio, o produto principal aqui é o cloro. Então o que seria esse produto secundário? Esse produto secundário é um gás que está saindo por aqui. Esse gás vem da redução da água, então é o H2. Então é o gás hidrogênio. Para falar a verdade, essa questão em particular tem que checar todas as provas, uma por uma, para ver se está corrigido corretamente. Então aqui o produto secundário é o outro gás que sai aqui do eletrodo onde acontece a redução. O cátodo do gás é o H2, então é o gás hidrogênio, o produto secundário. Vamos em frente. Agora nós temos aqui duas reações de redução, né? Então vamos lá. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária para o seu funcionamento. Considere que uma bateria constituída pela associação em série de 3 pilhas de lítio e iodo nas condições padrão. Então, bateria de lítio e iodo. Olha, o potencial de redução do lítio é menos 3,5. Logo, o lítio mais não se reduz. Quem se oxida é o lítio sólido. Então, aqui se oxida dando lítio mais elétrons. E o potencial aqui de oxidação fica então mais 3,5. Esse negócio que sempre aparece. Eu tiro isso aqui, eu não sei. Deixa eu mudar de cor aqui a canetinha agora. Quem sofre redução é o iodo. Então você tem assim I2 mais 2 elétrons, dando 2 iodeto. E o potencial de redução 0,54. Aqui eu multiplico por 2 e 2 para igualar o número de elétrons, né? Então 2 elétrons à direita, 2 à esquerda. Então você tem assim, 2 lítio mais H2, dando 2 lítio mais 2 iodeto. E a força eletromotriz aqui de uma única célula vai ser 4,04 volt. Só que são 3 células, então vamos multiplicar isso aqui por 3. 3 vezes 4, 12. Então 3 células vai dar 12,12.
Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo? Algum dispositivo que funcione mais ou menos nessa faixa. Esse aqui, notebook, que funciona com 19 volts, não vai rodar. Esse câmera digital, que funciona com até 7,8 volts, vai acabar queimando, porque 12 volts é muito acima de 7,8 volts. Então a resposta aqui seria o carrinho de controle remoto, que funciona com até 10,9 volts, 11 volts, é bem próximo de 12 volts. Então só a alternativa 4 aqui é a alternativa correta. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Outra questão. Em maio de 1800, Alessandro Volta anunciou a invenção da pilha elétrica, a primeira fonte contínua de eletricidade. O seu uso influenciou fortemente o desenvolvimento da química nas décadas seguintes. A pilha de Volta era composta de disco de prata sobrepostos e intercalados com material poroso embebido em solução salina, como mostrado a seguir. Então você tem discos de zinco e prata, e na verdade aqui entre o disco de zinco e de prata, você poderia imaginar um tecido embebido numa solução salina. Com o funcionamento da pilha, observa-se que os discos de zinco sofrem corrosão. Então, se os discos de zinco sofrem corrosão, ele está se oxidando. A respeito dessa pilha, são feitas as seguintes afirmações. Nos discos de zinco ocorre essa semi-reação aqui de oxidação, correto. Os discos de prata são fonte de elétrons para o circuito externo, não. Quem fornece elétron para o circuito externo é o zinco, porque o zinco está se oxidando. O aumento do diâmetro dos discos empregados na montagem não influencia na tensão. Não influencia na tensão. Influencia apenas na corrente. Então, isso aqui está certo também. Então, as alternativas 1 e 3 estão corretas. Vamos à próxima. Vejamos. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate de doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre com óxido de cálcio, e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local de aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações. Olha, a faca de ferro, então você tem ferro metálico. Se formou uma mancha vermelha, qual é a cor do cobre? A cor do cobre é vermelho. Então imagina que você vai ter assim, ó, lá do sulfato de cobre, 2 mais 2 elétrons. Deixa eu tentar fechar essa porcaria aqui. Dando cobre sólido, que é vermelho. Se o cobre sofreu redução e resultou na formação do cobre sólido, que é vermelho, alguém se oxida. Logo, você tem a faca de ferro. Vamos procurar alguma semi-reação de oxidação do ferro de redução, onde você tem o ferro metálico. Qual é o ferro metálico aqui? Então você tem ferro metálico dando ferro 3 mais 3 elétrons. Aí, como o ferro se oxidou a ferro 3, perdeu 3 elétrons, e o cobre se reduziu, ganhando 2 elétrons, você tem que multiplicar a equação de cima por 2. Então aqui eu vou por 2, e aqui vira 6. E aqui eu multiplico por 3. Aqui vira 6, e aqui vira 3. Você soma 6 elétrons à direita, 6 elétrons à esquerda, então você vai ter 2 ferro mais 3 cobre, 2 mais, dando 3 cobre sólido, que é vermelho, mais o 2 ferro 3 mais.
isso aí corresponde à alternativa, deixe-me ver aqui, alternativa E. Na verdade aqui ficou até meio apagado, meio difícil de entender aqui, mas é a alternativa E. O cobre se reduz a cobre metálico, formando uma mancha avermelhada, e o ferro metálico, nesse caso, se oxidou a ferro 3. Você pode fazer a força eletromotriz aí que vai dar positivo, essa reação espontânea. O que mais que nós temos aqui? O cientista e escritor Oliver Sacks, em seu livro Tio Tungstênio, nos conta a seguinte passagem de sua infância. Sobre Humphrey Davy e seus experimentos, estimulou-me a fazer diversos outros experimentos eletroquímicos. Devolvi o brilho às cores de prata de minha mãe, colocando-as em um prato de alumínio com uma solução morna de bicarbonato de sódio. Pode-se compreender o experimento descrito sabendo-se que objetos de prata, quando expostos ao ar, enegrecem devido à formação do óxido de prata e sulfeto de prata. São compostos iônicos. As espécies sódio, alumínio 3 e prata têm a mesma ordem, tem nessa ordem a tendência crescente de receber elétrons. Ou seja, quem tem menos tendência de receber elétrons é o sódio. O sódio não vai receber elétrons, não vai se reduzir em meio aquoso. Quem tem a maior tendência de receber elétrons é o íon prata, já que a prata é um metal nobre, né? Assim sendo, a reação de oxidação responsável pela devolução do brilho das cores pode ser representada por... Bom, isso aqui é prata oxidada. Então, prata oxidada, isso aqui é Ag+. Como a prata tem a maior tendência de sofrer redução, então você já sabe que a prata vai sofrer redução. Quem vai sofrer oxidação? Olha, você pôs esse material de prata com a superfície oxidada em contato com o alumínio. Então o alumínio vai se oxidar, a prata vai se reduzir. Então vamos procurar aqui uma equação onde o alumínio se oxida. Cadê uma situação em que o alumínio se oxida e a prata se reduz? Estou procurando aqui. Aqui, ó. Essa alternativa aqui, ó. Prata se reduz, alumínio se oxida. Para cada átomo de alumínio oxidado, 3 íons prata sofrem redução. Vamos à próxima. Considere as semi-reações a seguir nas condições padrão. Então, a primeira semi-reação de redução do oxigênio, potencial de redução do oxigênio 1,23, e a segunda aqui é de redução do bromo. Considere essa pilha aqui. Qual é a voltagem? Então é o seguinte, nessa pilha aqui o oxigênio está se reduzindo. Então você pega essa equação aqui, ó, O2 mais, deixa eu tentar eliminar essa porcaria aqui, O2 mais, nunca consigo resolver esse problema aqui, O2 mais 4H+, mas que porcaria, H+, mais 4 elétrons, dando 2H2O. Deixa eu tentar deletar isso aqui, fazer o seguinte, vou fechar o programa e abrir de novo, ver se de repente eu consigo resolver aqui, sumir com esse negócio aqui, isso sempre me atormentou. Então aqui eu tenho a redução do oxigênio e o potencial padrão, apareceu de novo essa porcaria, 1,23 volt. Como o oxigênio está se reduzindo, alguém vai ter que se oxidar. Quem? O bromo. Então você vai ter assim, o brometo, né? 2Br menos, só mais que porcaria, nem sei como se elimina isso. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou deixar essa porcaria para baixo aqui. E deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. 2Br menos. 2Br menos. Sim, isso é para mudar a posição aqui. Deixa eu ver como é que eu ponho esse lixo. Tem que parar aqui para ver se eu dou um sumiço nisso. Brometo se oxida, então dá Br2 mais 2 elétrons. E como eu mudei aqui o
sentido, né? Ficou, cadê aqui? Brometo se oxidando. O sentido ficou, deixa eu pensar aqui, mudou menos 1,07 volt. Para eu somar essas semi-reações, eu tenho que multiplicar a semi-reação de cima por 2, né? Então aqui eu vou multiplicar por 2. 4, 2, 4. Então 4 elétrons à direita, 4 à esquerda. E somando aqui, vai dar justamente essa reação. E a força eletromotriz aqui vai ser isto mais isso, que vai dar, creio eu, mais 0,16 volt. Então acabaram as questões objetivas. Não, ainda tem mais uma. Na verdade é a 7ª questão objetiva. Você tem a reação iônica, onde nitidamente o níquel está se oxidando e o cobre 2 se reduzindo. Se o níquel está se oxidando, ele é o agente redutor. Logo, isso aqui está errado. O níquel é o redutor porque ele é oxidado. Isso está certo. Vamos à próxima. Deixa eu ver se eu consigo eliminar novamente essa porcaria aqui. Descer aqui, vamos lá. O alquimista maluco descobriu que o chumbo metálico pode ceder elétrons espontaneamente em soluções de cloreto de ouro 3 e construiu a seguinte pilha. Isso aqui, a notação, né? E ele quer saber cátodo, ânodo, fluxo de elétrons, fluxo de íons, né? Então vou esquematizar aqui. Vou fazer desse lado aqui um dos eletrodos. Vou por aqui chumbo metálico, PB. E aqui você tem PB2+. E aqui você tem ouro. E aqui você tem AU3+. Vamos dizer que você tem uma ponte salina. Uma ponte salina aqui. De, por exemplo, nitrato de sódio. Então você tem Na+, e NO3-. E aqui você tem o circuito externo. Bom, se o chumbo cede elétrons, então o fluxo de elétrons é do chumbo para o ouro. Então chega aqui, né? Logo aqui é o eletrodo negativo, o ânodo. E aqui é o eletrodo positivo, o cátodo. Deixa eu pensar aqui. Os ânions migram na direção do ânodo, os cátions migram em direção ao cátodo. O que acontece? Você vai ter lá PB sólido dando PB2+, aquoso, mais 2 elétrons. E você vai ter AU3+, mais 3 elétrons, dando AU. Multiplica aqui por... Deixa eu mudar aqui de cor para ficar mais nítido. 2. E aqui fica... 2 não, por 3. Multiplico aqui por 3. 3, aqui então vai ficar 6. E aqui multiplico por 2. Aqui vai ficar 6, 3. E é isso. 6 elétrons à direita, 6 à esquerda. Então a reação global vai ser 3PB sólido mais 2 AU 3+, dando 3 AU mais 3 AU não, 2 aqui, 2 AU mais 3 PB2+. E essa é a reação global. Por fim, vamos à questão de cálculo estequiométrico. Essa questão aqui é uma questão de vestibular da FUVEST, segunda fase. Deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos lá. O diamante é uma estrutura cristalina de carbono e é um material natural
mais duro conhecido. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes e a ingestão causaria desconforto. Entretanto, há uma forma extravagante de ingerir, entre aspas, um diamante. Utilizá-lo para produzir água com gás, conforme o procedimento descrito a seguir. Então, o procedimento. O diamante foi triturado e inserido dentro de um tubo de quartzo. O quartzo é como se fosse um vidro, só que se fosse um tubo de vidro, o maçarico iria derreter com facilidade. Então, um tubo de quartzo. Então, triturou o diamante, colocou no tubo de quartzo. Você passa oxigênio aqui pelo tubo de quartzo e aquece com o maçarico. Logo, o que vai acontecer aqui? Combustão do diamante. Diamante, assim como o grafite, é carbono. Carbono mais oxigênio, dando CO2. O gás produzido foi recolhido em um tubo de ensaio imerso em nitrogênio líquido. Então, imagina que você tem aqui nitrogênio líquido, temperaturas baixíssimas, acho que é menos 200 e alguma coisa. Joga o gás aqui, nesse tubo, então automaticamente ele vai solidificar. Na verdade, o gás carbônico CO2 na fase líquida, ele só existe sob pressões superiores a 5,11 atmosferas. 5,11 atmosferas, 5 vezes mais que a nossa pressão atmosférica. Então, o CO2 gasoso vem aqui para o tubo imerso no nitrogênio líquido e instantaneamente ele se solidifica formando o chamado gelo seco, que é gás carbônico sólido. Todo o sólido formado, que é o gelo seco, foi colocado aqui num cilindro de volume 1 litro e com a válvula fechada. O CO2 sublimou dentro desse cilindro de volume 1 litro e depois esse cilindro foi conectado a uma garrafa de água que foi gaseificada, fazendo o gás borbulhar aqui na garrafa de água. E aí você tem água gaseificada. Considere que o gás produzido é 100% de óxido de carbono. Então, primeiramente, respondendo à primeira questão, a temperatura de solidificação do nitrogênio é inferior, muito mais baixa, à temperatura de solidificação do gás carbônico. Tanto é que você faz o gás carbônico, o CO2 gasoso, entrar no tubo de ensaio imerso no nitrogênio líquido, o gás carbônico se solidifica. O nitrogênio, então, ele vai se solidificar nessa pressão, ele vai solidificar numa temperatura bem mais baixa. Então, vamos ver aqui a primeira questão. Aqui eu vou ver pelo PDF, que é mais fácil aqui. Trabalhar aqui nessa parte. Então, com base no uso do nitrogênio líquido para resfriamento, a temperatura de fusão do nitrogênio é maior, menor ou igual à temperatura de fusão? É menor, né? A temperatura de fusão bate com a temperatura de congelamento. Então, o nitrogênio congela numa temperatura bem mais baixa que a temperatura de fusão do CO2. Isso eu estou falando na nossa condição de pressão de uma atmosfera. Na verdade, você pode tornar o CO2 sólido, líquido, ou seja, fundir o CO2 até numa temperatura mais baixa do que a temperatura de congelamento do nitrogênio, só que tem que ser numa pressão bem grande. Foi dada a densidade aqui do carbono, né? Se o experimento exatamente igual for realizado trocando diamante pelo mesmo volume de grafite, a quantidade de CO2 formada no final seria maior ou igual ou menor? Seria menor, porque o grafite é menos denso. Então, esse volume de grafite, o mesmo volume de grafite, tem menos átomos de carbono que o volume correspondente de diamante. Logo, se você queimar o grafite ao invés de diamante, vai produzir uma quantidade menor de CO2. Partindo de 3 gramas de diamante, ele pede a massa de CO2 formado. Então, você tem assim, massa do carbono, 3 gramas. Número de mols do carbono vai ser 3 gramas dividido por 12 gramas por mol.
Então, vamos à calculadora. 3 dividido por 12, logo você tem 0,25 mol de carbono. Só que você tem aqui a reação que é 1 para 1. Então, o número de mols de carbono é igual ao número de mols de CO2. Logo, a massa de CO2, que é igual ao número de mols de CO2, vezes a massa molar de CO2, é o número de mols de CO2, 0,25 mol, vezes a massa molar de CO2, que é 44 gramas por mol, dá 11 gramas de CO2. E por fim ele pede a pressão dentro desse cilindro, né? A 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é 300,15 Kelvin. Então aqui você vai usar PV igual nRT, ou P igual nRT sobre V. Então você tem lá 0,25 mol. Deixa eu tentar dar um sumiço nisso aqui. Vezes 0,082 litro atm por Kelvin por mol, vezes 300,15 Kelvin dividido por 1 litro. Unidades: mol com mol menos 1, litro com litro, Kelvin menos 1 com Kelvin. A pressão fica 0,25 vezes 0,082 vezes 300,15, 6,15 atmosferas. E por hoje é só.